Bem-vindos à aula 104, capítulo 15, o mercado. Item 2, capital e bens de capital. Como estamos fazendo? Lendo diretamente do PDF, vamos dar continuidade. Há em todos os seres vivos um impulso inato para assimilar tudo aquilo que preserve, renove e fortaleça sua energia vital. A superioridade do agente homem se manifesta no fato de ele procurar consciente e intencionalmente manter e aumentar a sua vitalidade. Ao perseguir esse objetivo, sua engenhosidade o leva a construir ferramentas que, primeiramente, o ajudam a obter alimentos. Posteriormente, o induz a descobrir métodos de aumentar a quantidade de alimento disponível e, finalmente, o habilita a satisfazer seus desejos mais urgentes entre aqueles que são especificamente humanos. Bombauer assim descreveu este processo. Dois pontos. O homem escolhe métodos indiretos de produção que requerem mais tempo, mas que compensam este atraso por gerarem produtos mais abundantes e de melhor qualidade. No ponto de partida de todo o progresso, em direção a uma existência mais bem fornida, está a poupança. E aqui é um ponto importantíssimo. Aqui é um ponto importantíssimo. No ponto de partida de todo o progresso, em direção a uma existência mais bem fornida, que recebeu fornecida, que recebeu fornecimento, está bem sustentada, está a poupança. O provisionamento de produtos que torna possível prolongar o período médio de tempo que decorre entre o início do processo de produção e a obtenção de um produto pronto a ser usado ou consumido. O que significa poupança? Prestem bem atenção. O no ponto de partida de todo o progresso em direção a uma existência bem fornida, bem enriquecida em bens reais, está quem? A poupança. E o que é a poupança? E o que é a poupança? O provisionamento de produtos, o provisionamento de produtos que torna possível prolongar o período médio de tempo que decorre entre o início do processo de produção e a obtenção de um produto pronto para ser usado ou consumido. Peraí, Rodrigo, você está falando de produto e não está falando de dinheiro, não está falando de moeda, não está falando daquilo que eu entendo como poupança, aquilo que eu guardo. Quando a gente está dentro do regime de cálculo econômico, quando nós trabalhamos com moedas, é este o produto que nos permite escolher métodos de produção mais eficientes, só que com períodos mais longos, que permite à sociedade a incrementar desenvolvimento tecnológico naquilo que deve ser produzido, porque o mercado assim determina, de tal modo que isso aconteça de forma natural e real, e não de forma que cause grandes crises econômicas, como quando o Estado tenta mudar essa naturalidade. Vamos continuar, porque lá para frente é que nós vamos ver tudo isso. Os produtos acumulados com esse objetivo são de duas naturezas: estágios intermediários no processo tecnológico, isto é, ferramentas e produtos quase acabados, ou bens prontos para consumo que permitam ao homem
substituir um processo que absorva menos tempo por outro que absorva mais tempo, sem com isto sofrer necessidades no período de espera. Esses bens são chamados de bens de capital. Então, os produtos acumulados com esse objetivo são de duas naturezas: estágios intermediários no processo tecnológico, isso é, ferramentas e produtos quase acabados, ou bens prontos para consumo que permitam o homem substituir um processo que absorva menos tempo por outro que absorva mais tempo, sem com isso sofrer necessidades no período de espera. Esses produtos, esses bens, são chamados de bens de capital. Portanto, a poupança e, consequentemente, a acumulação de bens de capital estão na origem de qualquer tentativa do homem de melhorar suas condições de vida. São a base da civilização humana. Vou colocar isso aqui de outra cor até, para não confundir com o que nós estávamos ali acima fazendo. Sem poupança e sem acumulação de capital, não teria sido possível almejar fins não materiais, ou seja, viver como nós temos vivido hoje. Bens de capital também têm sido definidos enquanto produtos utilizados como fatores de produção e, como tais, distintos dos fatores naturais ou originais de produção, isto é, dos recursos naturais, terra e do trabalho humano. Essa terminologia deve ser usada com muito cuidado, porque ela pode ser facilmente mal interpretada e conduzir ao conceito de capital real criticado mais adiante. Então, nós vamos ver essa questão lá para frente, condenada por Ludwig. Da noção de bens de capital, devemos claramente distinguir o conceito de capital. É claro que não tem importância se, por uma questão de simplicidade, adotarmos a terminologia corrente, empregando os termos acumulação de capital para bens de capital. Da noção de bens de capital, devemos claramente distinguir o conceito de capital. O conceito de capital é o conceito fundamental no cálculo econômico, a ferramenta intelectual mais importante na condução dos negócios numa economia de mercado. Seu correlativo é o conceito de renda. Então, da noção de bens de capital, acúmulos de bens de capital, que foi o que ele disse lá na nota de rodapé, número 3, devemos claramente distinguir o conceito de capital. O conceito de capital é o conceito fundamental no cálculo econômico, a ferramenta intelectual mais importante na condução dos negócios numa economia de mercado. Seu correlativo é o conceito de renda. As noções de capital e renda, como empregadas em contabilidade, nas reflexões rotineiras, das quais a contabilidade é meramente um refinamento, contrastam meios e fins. A mente do autor, ao calcular, traça uma linha divisória entre os bens de consumo que ele pretende utilizar para imediata satisfação de seus desejos e os bens de todas as ordens, inclusive os de primeira ordem, que ele pretende utilizar no futuro. Então, quarta nota de rodapé. Para esse homem, esses bens não são bens de primeira ordem, não são bens de consumo, porque eles vão usar para consumir no futuro, mas bens de uma ordem mais elevada, fatores de produção ulterior, né? Bens ou serviços de primeira ordem são os bens ou serviços prontos para serem consumidos e que são, deixa eu pegar aqui no livro, para não ter que ficar mudando lá, e que são efetivamente consumidos pelo usuário final. São os comumente denominados bens de consumo. Bens de segunda ordem são os usados para fazer os bens de primeira ordem. Bens de terceira ordem são os usados para fazer os bens de segunda ordem e assim por diante.
Os bens de consumo não são usados para consumo imediato. Os bens de consumo que não são usados para consumo imediato, mas guardados para uso futuro, não são bens de primeira ordem, mas bens de capital ou bens de uma ordem mais elevada. Então, a mente do autor, ao calcular, traça uma linha divisória entre, estou lendo aqui, ó, no texto, entre os bens de consumo que ele pretende usar para imediata satisfação, então seriam os bens de consumo, bens de primeira ordem, de seus desejos, e os bens de todas as ordens, inclusive os de primeira ordem, que ele pretende utilizar no futuro para a satisfação de futuras necessidades. A diferenciação de meios e fins torna-se assim uma diferenciação entre investir e consumir. Então, é um ponto importantíssimo. Entre negócio e casa, entre gastos comerciais e gastos domésticos. É importantíssimo. A diferenciação de meios e fins torna-se assim uma diferenciação entre investir e consumir, entre negócio e casa, entre gastos comerciais e gastos domésticos. O capital, conjunto de bens a ser investido, considerado em termos monetários, o capital, conjunto de bens a ser investido, considerado em termos monetários, é o ponto de partida do cálculo econômico. O objetivo imediato do investimento é aumentar ou pelo menos preservar o capital. O montante que pode ser consumido num determinado período de tempo, sem diminuir o capital, é chamado de renda. Aqui temos que colocar essas várias definições importantíssimas. O capital, conjunto de bens a ser investido, considerado em termos monetários, é o ponto de partida do cálculo econômico. O objetivo imediato do investimento é aumentar ou, pelo menos, preservar o capital. O montante que pode ser consumido num determinado período de tempo sem diminuir o capital é chamado de renda. Se o consumo é maior do que a renda, diz-se estar havendo um consumo de capital. Se a renda disponível é maior que o montante consumido, esta diferença é chamada de poupança. Importante deixar até em verde aqui para diferenciar, para as pessoas lerem e guardarem. Se o consumo é maior do que a renda, diz-se estar havendo um consumo de capital. Se a renda disponível é maior do que o montante consumido, esta diferença é chamada de poupança. Entre as tarefas principais do cálculo econômico estão aquelas correspondentes ao estabelecimento da magnitude da renda, da poupança e do consumo de capital. Entre as tarefas, vou ler de novo, principais do cálculo econômico estão aquelas que se correspondem ao estabelecimento da magnitude daquilo que é renda, daquilo que é poupança e de quanto se está consumindo do capital. Isso é importantíssimo. A reflexão que conduziu o homem às noções implícitas nos conceitos de capital e renda está latente em qualquer premeditação e planejamento da ação. Até mesmo o mais primitivo dos agricultores tem vagamente consciência das consequências de atos que, modernamente, um contador chamaria de consumo de capital. A relutância do caçador em matar uma corça prenha, está grávida, e o mal-estar sentido pelo guerreiro mais impiedoso ao cortar uma árvore frutífera são manifestações de uma mentalidade que já era influenciada por tais considerações. Essas considerações estavam presentes na antiga instituição do usufruto e em práticas e costumes análogos.
mas somente as pessoas que têm possibilidade de recorrer ao cálculo monetário podem perceber com nitidez a distinção entre recursos econômicos e as vantagens que deles derivam, e podem aplicar tal distinção a todas as classes, tipos e ordens de bens e serviços. Somente pelo cálculo monetário se pode estabelecer esta distinção em relação aos processos industriais altamente desenvolvidos que estão em permanente evolução, bem como em relação às estruturas complicadas da cooperação social de centenas de milhares de profissões especializadas e de tipos de trabalho. C. À luz dos modernos sistemas contábeis, contemplarmos a situação dos ancestrais selvagens da raça humana, podemos dizer, metaforicamente, que eles também usavam capital. Um contador contemporâneo poderia aplicar todos os métodos de sua profissão aos instrumentos primitivos de caça e pesca, para a criação de gado, ao preparo do solo, se soubesse que preços atribuir aos vários itens em questão. Alguns economistas concluíram daí que o capital é uma categoria de toda a produção humana, presente em qualquer sistema de produção que se imagine, tanto no isolamento involuntário de Robinson Crusoe, como numa sociedade socialista, e que, portanto, não depende do uso do cálculo econômico. Ao raciocinar assim, estão simplesmente fazendo uma confusão. Nós vamos ver. Então, ver nesse sentido é uma nota de rodapé que referencia a uma referência bibliográfica. E a próxima também, que a gente já viu aí. Ao raciocinar assim, estão simplesmente fazendo uma confusão. O conceito de capital é inseparável do contexto do cálculo monetário e da estrutura social de uma economia de mercado, única situação em que é possível efetuar o cálculo monetário. É uma definição muito forte e muito importante. É um conceito que não tem nenhum sentido fora das condições de uma economia de mercado. Só tem um papel a desempenhar nos planos e nos registros dos indivíduos que agem por conta própria no sistema de propriedade privada dos meios de produção que se desenvolveu com a difusão do cálculo econômico em termos monetários. A contabilidade moderna é o fruto de uma longa evolução histórica. Hoje, há uma unanimidade entre empresários e contadores quanto ao significado de capital. Capital é a soma do equivalente em moeda de todos os ativos menos a soma do equivalente em moeda de todos os passivos relativos numa determinada data para as operações de uma determinada empresa. Não importa no que consistam esses ativos, sejam eles terras, edificações, equipamentos, ferramentas, bens de qualquer tipo ou ordem, créditos, direitos, dinheiro em caixa ou qualquer outra coisa. É histórico o fato de que, nos primórdios da contabilidade, os comerciantes que foram os iniciadores do uso do cálculo econômico, na sua maior parte, não incluíssem o equivalente em moeda de suas edificações e terras na noção de capital. É também um fato histórico o de que os agricultores não tivessem a preocupação em aplicar o conceito de capital às suas terras. Mesmo atualmente, nos países avançados, somente uma parte dos agricultores está familiarizada com práticas contábeis corretas. Muitos se contentam com um sistema contábil que se abstém de considerar a contribuição da terra na produção. Seus lançamentos contábeis não incluem o equivalente em moeda da terra e são, portanto, indiferentes a mudanças neste valor. Contabilidade desse gênero são defeituosas, porque deixam de fornecer uma informação que é o único objetivo da contabilização do capital. Não indica se o funcionamento da fazenda provocou ou não uma deterioração da capacidade de as terras contribuírem para a produção, ou seja, do seu valor de uso objetivo. Acontece uma erosão
os registros contábeis ignoram. E assim a renda calculada, rendimento líquido, é maior do que a que mostraria num método mais completo de contabilidade. É necessário mencionar esses fatos históricos, porque eles influenciaram os esforços dos economistas na elaboração da noção de capital real. Os economistas estavam e ainda hoje estão confundidos pela crença supersticiosa de que a escassez de fatores de produção podia ser eliminada inteiramente, ou pelo menos, numa certa medida, pelo aumento da quantidade de moeda em circulação e pela expansão do crédito. Para poder lidar adequadamente com este problema fundamental de política econômica, consideravam necessário formular a noção de capital real, confrontando-a com a noção de capital usada pelo comerciante, cujo cálculo se refere a todo o conjunto de suas atividades aquisitivas. Na época em que os economistas começaram a se isentar por estas questões, perdão, a se interessar por essas questões, ainda existiam dúvidas quanto à interpretação que considera o equivalente em moeda da terra como capital. Assim, os economistas entenderam como razoável não considerar a terra na noção de capital real. Definiram o capital real como a totalidade disponível de produtos utilizados como fatores de produção. Discussões bizantinas foram travadas para decidir se os estoques de bens de consumo em poder das empresas são ou não capital real. Mas havia quase unanimidade em considerar que dinheiro em caixa não é capital real. Ora, este conceito de uma totalidade de produtos utilizados como fatores de produção é um conceito sem sentido. O equivalente em moeda dos vários fatores de produção possuídos por uma empresa pode ser definido e somado. Mas, se nos abstrairmos de fazer essa avaliação em termos monetários, a totalidade dos produtos que podem ser utilizados como fatores de produção é simplesmente uma enumeração de quantidades físicas de milhares de bens. Tal inventário não tem nenhuma utilidade para a ação. É uma descrição de uma parte do universo em termos de tecnologia e topografia, sem qualquer relação com o problema que os esforços para aumentar o bem-estar do homem suscitam. Podemos aquecer quanto ao uso semântico da expressão bens reais de capital para designar os fatores de produção existentes, mas isso não torna mais significativo o conceito de capital real. A pior consequência do uso dessa noção mítica de capital real foi o fato de que os economistas começaram a especular sobre um falso problema, qual seja o da produtividade do capital real. Um fator de produção é, por definição, tudo aquilo que é capaz de contribuir para o sucesso de um processo de produção. Seu preço de mercado reflete inteiramente o valor que as pessoas atribuem a essa contribuição. Os serviços esperados do emprego de um fator de produção, isto é, sua contribuição para a produtividade, são pagos nas transações de mercado de acordo com o valor integral que as pessoas lhe atribuem, que atribuem ao preço final do bem de consumo. Só se atribui valor a esses fatores de produção em função dos serviços que prestam para se dar a condição final do bem de consumo, que então tem um valor atribuído no mercado. Esta é a única razão pela qual um pagamento é feito. Uma vez que o preço seja pago, nada mais é devido, por quem quer que seja, como compensação por serviços produtivos adicionais desses fatores de produção. Foi um erro considerar o juro como uma renda derivada da produtividade do capital. Vamos lá. Nós vamos ver adiante 605 a 612. Não menos prejudicial foi uma segunda confusão derivada do conceito de capital real. Começou-se a meditar sobre um conceito de capital social, enquanto distinto de capital privado.
Partindo da construção imaginária de uma economia socialista, pretendeu-se definir um conceito de capital que fosse adequado para as atividades econômicas do gerente geral de tal sistema. Tinham razão em supor que este gerente queria saber se a sua gestão dos negócios estaria sendo bem-sucedida, do ponto de vista das suas próprias valorações e dos objetivos escolhidos em função dessas valorações, e quanto poderia gastar com a subsistência de seus tutelados, sem diminuir o estoque disponível de fatores de produção, o que comprometeria o rendimento da fase de produção seguinte. Esse é o problema do sistema socialista, que o empobrece ou mata de fome ou aloca mal os recursos. Um governo socialista teria uma extrema necessidade dos conceitos de capital e renda para orientar suas operações. Entretanto, num sistema econômico onde não existe a propriedade privada dos meios de produção, nem mercado e nem preços para esses bens, os conceitos de capital e renda são meros postulados acadêmicos destituídos de qualquer aplicação prática. Numa economia socialista, existem bens de capital, mas não capital. Esse é o ponto. A noção de capital só faz sentido numa economia de mercado. Serve para que os indivíduos ou grupo de indivíduos possam deliberar ou calcular por sua própria conta. É um instrumento usado pelos capitalistas, empresários e agricultores desejosos de fazer lucros e evitar prejuízos. Não é uma categoria inerente a qualquer ação. É uma categoria da ação numa economia de mercado. E assim a gente conclui este item dizendo que a noção de capital só faz sentido numa economia de mercado. Serve para que os indivíduos ou grupo de indivíduos possam deliberar ou calcular por sua própria conta. É um instrumento usado pelos capitalistas, pelos empresários, pelos agricultores, que estão desejosos de fazer lucros e evitar prejuízos. Não é uma categoria inerente a qualquer ação. É uma categoria da ação numa economia de mercado. E a gente encerra aqui o item 2, né, do capítulo 15, o mercado, que tratou de bens de capital e capital. Tá certo? Nos vemos no item 3, capitalismo.